pronto, Diana. Como é que tu imaginou que seria o teu parto? Quando tu estavas esperando esse bebê durante todos esses meses, como foi que tu imaginou que ia ser assim o parto? Tu pensou que ele fosse Em relação a uma cesariana, uma um parto cesariana, normal? eu queria cesariana. Tu queria um parto cesariano. Certo. Mas tu conversou com o teu obstetra, tu fez pré-natal, não fez? Fez todas as consultas. 11 consultas. E conversou com ele, ele disse o quê? Que não ia me encaminhar, porque eu não tinha. Assim, eu tinha tudo para ter normal, então não ia fazer não era necessário fazer uma cirurgia. Se eu tinha tudo para ter normal. Mas ele te explicou quais eram os riscos da cesariana? Porque disse que tinha risco, eu corria risco porque era uma cirurgia, era uma invasão. E o meu filho corria risco porque ele poderia ser tirado antes do tempo. E mesmo assim, tu quis fazer a cesariana? Mesmo assim, eu ainda queria. Mas por quê? Porque eu não queria sentir dor, né? Porque não queria sentir a dor, né? Certo. Aí assim, quando tu chegou aqui no ISEA, tu chegou um dia antes de tu parir, o neném. E como é que tu foi tratada? Mulher, no início não foi muito legal não. Eu cheguei 7 horas da noite aqui, fui atendida 10h30, fiquei lá fora, sentindo dor, sem ninguém dar notícia. A gente perguntava pelo médico, o médico foi jantar. Mas também em compensação, depois que ele veio, eu fui muito bem atendida, ele foi muito atencioso. E aí, depois disso, tudo melhorou. Mas no início não foi muito legal não. Aí depois tu foi lá pra a parte do parto, já tava em trabalho de parto quando a gente chegou, foi? E por que tu aceitou, assim, participar do nosso projeto? O que tu acha que... Porque essa história é bem interessante, eu já queria um parto humanizado. Não da forma que foi, mas eu já queria. Eu tenho uma amiga, ela é de São Paulo, ela estudou comigo na universidade e a prima dela fez, e ela me mandou um vídeo. E era exatamente na água. E eu achei lindo, eu chorei tanto quando eu vi aquele vídeo. Mas aí quando as meninas me apresentaram, eu disse, eu não tenho coragem. Eu acho lindo. Eu já vi um vídeo, mas não tenho coragem, não quero. E mesmo assim, tu conhecendo tudo isso, tu ainda queria uma cesariana? Ainda queria, porque eu não queria Porque sentir não queria dor. sentir a dor, tava justamente por teu O meu medo era da dor. Era da dor. Aí então tu resolveu participar do nosso projeto. E assim, o que mudou? Do atendimento que tu tava tendo antes, aqui no ISEA, e do atendimento que tu teve depois que tu entrou no projeto? Tudo. Mudou tudo, porque a gente vem e a gente sabe a demanda que eles têm. E a gente não tinha atenção. Eu cheguei, quando eu cheguei com dor, me fizeram um toque e eu passei a noite inteira e ninguém foi nem lá. Quando foi de manhã, a menina chamou, mas fez o toque e disse só teve 2 dedos de dilatação. Vá pra lá. E até, pronto, e quando a menina chegar, foi que eu vim ter algum atendimento, porque até então... Alguma atenção, né? Alguma atenção. E tu gostou? Muito, muito mesmo. E assim, por que tu decidiu entrar na banheira? Tu tava lá, eu me lembro que Porque eu tava com muita dor. E eu escutei quando alguém disse, relaxa muito, água quente relaxa muito. E eu queria parar de sentir aquela dor, tava doendo demais, 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 demais. Aí eu disse, eu quero, eu até ficava dizendo, mulher, essa banheira não vai encher, não, esse negócio não vai encher. Porque demorou pra encher, por causa do problema do chuveiro. E depois que tu entrou, assim, melhorou? Realmente foi tudo aquilo que falaram? 100%, foi realmente. Eu acho que ainda foi mais, porque as contrações eu sei que vinha maior, porque já estava perto de nascer, só que pra mim estava era como se estivesse diminuindo. Quando eu baixava, que tocava na água, diminuía. Tranquilizava e amenizava a dor. Muito, amenizava muito. Pra o que eu tava sentindo, diminuía, mas ainda tava sentindo muita coisa. E tu teve medo, assim, de algum momento ter o parto na água? Não, eu tava assim, eu me senti segura. As meninas que me acompanharam e a médica, elas me passaram muita segurança. Elas conversaram contigo? Elas passavam muita segurança do que estava fazendo, que tinha certeza do que estava fazendo, então em momento nenhum eu estava com medo. E então tu não teve nenhum medo de ter o neném assim, nele, se afogar ali? Não. Nada, até Não, porque tu já ele tinha saiu, visto... eu já tinha visto o vídeo e eu sabia que ele não ia se afogar. Que pelo menos nadar na hora ele sabia. E quando tu começou assim a sair o neném, tu achou que a água melhorou ou piorou? Tu acha que teria sido mais fácil se tivesse numa mesa de parto ou na cadeira? Assim, isso aí eu não sei explicar direito, mas eu acho que Tu acha que é a mesma facilitou? coisa. Ou facilitou a mesma coisa, não sei. Sei. E qual foi a sensação assim de ter esse parto na água? Foi ótimo. Ótimo, ótimo. Não me arrependo de nada.
Aí Só não vou dizer que faria tudo de novo, porque eu ainda tô sentindo a dor. Mas foi ótimo. Era isso que eu ia Não, me perguntar. Se arrependo. tivesse um outro neném, não faria de novo na água? Não, faria, só que eu não quero tudo. Sim, tô entendendo. E assim, tu acha que o projeto, tu gostou assim, tu acha que superou o que tu esperava, as tuas expectativas? O que tu esperava, ele foi. Foi bem além do que eu esperava. E o tratamento assim da equipe? O que tu achou? Tem nenhuma. De ninguém. Todo mundo muito atencioso, todo mundo. Eu cheio de ignorância de vez em quando, mas todo mundo ali com toda a atenção. Como se fossem pessoas que já me conhecessem há muito tempo. E se tu pudesse mudar alguma coisa, de tudo que aconteceu ontem, assim, o que tu mudaria? O que eu mudaria não pode mudar, porque Jesus mandou assim. Só seria a dor, era o que eu mudaria, mas o restante seguiu tudo. Mas mesmo depois que entrou na água, assim, tu preferia ter recebido assim uma analgesia, uma anestesia e ter feito um cesariano? Não sei, não. Assim, eu queria diminuir aquela dor de toda forma. E a água ajudou. E a água ajudou. Pelo menos isso aí ajudou muito, diminuiu muito mesmo. E tu não quer ter mais nenhum outro neném? Não tá nos meus planos não. Mas se tiver, vai querer uma cesariana? Não? Vai querer um parto como? Exato. E na água. Pois pronto, Kelly, era só isso. Obrigada. É isso que a gente tinha pra falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tá bom.